Isso é algo um pouco diferente aí da nossa participação. Geralmente são mais os professores e alguns técnicos. Então, a ideia hoje é a gente mostrar um pouquinho do que a gente faz, né? A gente, eu digo, o DAI, né? Diretoria de Avaliação e Estatísticas Institucionais, aqui do DPO, e em conjunto com a CPA, Comissão Própria de Avaliação, representada aí pela professora Rosana. Então, estou aqui com a minha equipe, Júnior, Amanda, Pedro, que fazem parte, né, da diretoria, especificamente da Coordenadoria de Avaliação Institucional. E aí vamos, né, fazer uma apresentação quase breve, que a Júnior vai começar a falar um pouquinho sobre, né, esse nosso sistema, né, digamos assim, de autoavaliação, né, as instâncias que a gente tem, falar um pouquinho sobre os indicadores de qualidade, que é algo, né, que sempre vem à tona, né, é importante a gente entender, né, como é que eles são construídos, o que é que tem realmente ali, do que eles são compostos, para a gente, né, ter uma clareza boa sobre isso. Vamos falar um pouquinho da pesquisa da comunidade acadêmica, né, consulta da comunidade acadêmica, que é um instrumento muito importante também para a universidade como um todo, e falar um pouquinho dos resultados de vocês, né? Mas, assim, bem sintético, porque, né, a nossa ideia é só realmente mostrar um pouco, né, fazer uma amostra do que está disponível, tudo a gente vai depois disponibilizar para vocês, relatórios, estudos, se já não estiver, né, publicado nos nossos sites institucionais. E depois eu volto para falar um pouquinho dos resultados mais específicos dos nossos estudos, pesquisa de egressos, evasão, mostrar um pouquinho, né, de outros relatórios que a gente tem também disponível. E aí, né, assim, ou ao longo da apresentação ou ao fim, a gente pode, né, ir conversando à medida que surgirem dúvidas, né, ou proposições. E aí a ideia é mostrar isso para vocês, depois conversar um pouquinho, ver, né, se vocês estão fazendo alguma coisa, se tem alguma dúvida, se tem alguma questão mais específica, enfim, né, ter esse espaço de diálogo aí com o IF, né, da gestão com o IF. E aí acho que, né, dado esse breve resumo, passo a palavra para você, Júnior, para você começar a minha apresentação. Obrigado. Ok, muito obrigada. Está todo mundo me ouvindo bem? Só para tirar uma dúvida? Perfeito, então. Obrigada. Não? Eu estou. Você está? Ok. A professora Marcela também. Eu vou iniciar aqui a apresentação do IEF, só um minutinho. Meu nome é Rony, eu sou coordenadora de avaliação institucional aqui na DAI, tá? Muito prazer, é um prazer estar aqui apresentando para o IEF. E, bom, como o Gui apresentou, né, a gente vai fazer essa apresentação dos relatórios que a gente tem, dos materiais que a gente desenvolveu para auxiliar os cursos, dessa parte mais de gestão com os dados, né? E no final a gente abre para perguntas, tudo bem? Começando aqui, como essa apresentação ela é disponibilizada posteriormente para que o curso discuta no âmbito de colegiados, NDE e outros ambientes dentro do curso, a gente disponibiliza tanto para saberem quem nós somos, né? Então, quem está apresentando, como que as pessoas vão encontrar aqui nesse relatório especificamente, tá? Iniciando aqui, a gente gosta de apresentar sempre o relatório de autoavaliação, que é o produto que fecha o ano da comissão própria de avaliação, né, dos trabalhos da comissão própria. Eles elaboram esse relatório que é anual e segue as informações conforme está sempre articulado ali com o PDI e com as avaliações externas. Ele é muito útil para auxiliar os cursos quando eles vão passar por avaliações externas, né, tanto como institucional de uso e avaliação e discussão desses resultados que são da universidade e não só dos resultados do curso, mas da avaliação como um todo e também como uma referência de contexto para os cursos poderem utilizar. Ele traz aqui os pontos fortes e fragilidades que são identificados pela comissão própria de avaliação, a CPA, em cada um desses eixos, né? E
E a CPA, além disso, ela traz ali tanto essas evidências, quanto principalmente um material muito rico ali no relatório, são as recomendações que a CPA apresenta para os cursos não, para a universidade, para a gestão, né? Então, ela traz recomendações para que as unidades melhorem cada vez mais as suas atividades, né? Seguindo aqui, então, a gente recomenda muito a leitura dele. Além disso, a gente também apresenta aqui para vocês sempre a consulta comunidade acadêmica. É uma consulta que já é realizada há mais de 10 anos, desde 2014, foi a primeira consulta à comunidade acadêmica que nós realizamos. Desde então, a consulta tem se aprimorando, a gente tem procurado testar novas maneiras de realizar essa consulta. É uma pesquisa de percepção da comunidade acadêmica, então é muito importante ter em vista isso, e que a percepção pode estar ali recebendo interferências de outras questões, tá? Mas é uma pesquisa institucional realizada anualmente pelo DPO em parceria com a CPA, tá? A gente traz ali nos relatórios itens com pior avaliação e maior impacto, então a gente consegue verificar coisas que estão afetando em vários cursos. Por exemplo, na última edição, a gente teve, de maneira global, avaliações negativas em relação ao ambiente de limpeza dos banheiros das bibliotecas, tanto setoriais quanto a biblioteca BCE, né, a Biblioteca Central, mas também trazemos essa questão dos aspectos positivos que as pessoas estão trazendo, tá? Tem diferentes segmentos atualmente, a gente consegue extrair os dados já que a gente está tendo, ele é feito por diferentes segmentos, mas também a gente está conseguindo, nas últimas edições, emitir esse relatório por unidade acadêmica. Então, o IF também já tem disponibilizado, não sei se vocês já chegaram a pegar o resultado do IF especificamente, né? Mas ele já está disponibilizado. E temos uma regra de confidencialidade. Para cada um dos 3 segmentos que são pesquisados, a gente precisa ter pelo menos 5 respondentes para poder rodar o relatório da unidade com os dados daquele segmento, tá? Em relação à consulta à comunidade acadêmica, no Instituto de Física, a gente teve uma boa participação, foram 54 discentes, 19 docentes e 5 técnicos, então atingiu o mínimo, tá? Eu não sei o que isso representa aqui, olhando de fora do universo do IF, tá? Teria que verificar. No relatório tem isso mais específico, e, como eu disse, em relação ao relatório do Instituto de Física, especificamente, nós tivemos como avaliação negativa, principalmente ali a limpeza da BCE e bibliotecas setoriais. Isso está se repetindo em todos os cursos, é global na universidade, pelo que nós estamos vendo, tá? E os espaços de estudo dos blocos de sala, aí já é específico ali no BSA, esses ambientes de estudo, tá? Já como avaliação positiva que nós temos tido, tem sido jardins e áreas verdes e também a limpeza das áreas de convivência da universidade, tá? E ali do IF. Seguindo aqui, a título de comparação, uma das questões que é importante, principalmente para cursos que passam por avaliação em loco, é que todos os segmentos conheçam a comissão própria de avaliação. Então, nós apresentamos aqui um pequeno comparativo entre a Universidade de Brasília e o IF, e o que nós observamos é que, quando a gente fala de estudantes, o universo de alunos do IF conhece menos a universidade do que a média dos demais alunos, tá? Então, nós temos aqui 9,3% dos alunos apenas conhecendo, enquanto na universidade a gente tem 18,7%. Seria interessante verificar se isso tem algum motivo específico dentro do IF para estar acontecendo, tá? Quando a gente fala de docentes, está mais ou menos a mesma coisa, 78,2% na UNB e 78,9% no IF, então está pareado na quantidade de docentes que conhecem. Já em técnicos, chama atenção, tudo bem que os dados contêm apenas 5 técnicos que responderam, esses dados podem ter podem estar mais complicados de analisar, porém, dos 5 que responderam, 20%, ou seja, apenas um deles disse que conhece a comissão própria de avaliação. Então, seria
a gente precisa tentar entender se isso é uma realidade dos técnicos do IEP ou se foi específico para essa amostra, né? A gente vai ainda passar para essa etapa de análise. A gente não vai apresentar aqui, como o Guilherme já tinha explicado, os relatórios todos, mas a gente vai apresentar que eles existem. Um novo produto que a gente teve agora é um relatório dos indicadores de qualidade da educação superior. Nós já lançamos o de 2023 e assim que sair o resultado de 2024, a ideia é apresentar os resultados por unidade acadêmica, para que a unidade acadêmica possa usar isso como um instrumento de gestão, tá? De cursos, quer dizer, desculpa, é por cursos, mas a unidade pode verificar todos os cursos. A gente começa ali com o conceito ENAD, no nosso relatório. E o conceito, uma coisa importante em todos os indicadores é que eles são conceitos e não notas, tá? Então, quando a gente fala de conceitos, a gente está falando de um posicionamento do curso dentro dos que fizeram o ENAD, né? Ele é calculado por código EMEC, para que ele seja calculado, é necessário que pelo menos 2 estudantes concluintes e participantes com resultados válidos no ENAD, tá? A composição geral dele, desempenho geral de estudantes na formação geral é 25% e o componente específico 75%. Ele é padronizado, todas as notas do conceito ENAD, IDD, CPC, elas e IGC são padronizados seguindo esse técnico. Já tem alguns anos que a técnica é a mesma, mas pode acontecer de alguma edição esses valores se alterarem, mas já tem anos que segue sendo o mesmo, tá? Nesse relatório, o que vocês vão encontrar? A gente focou para que os cursos conseguissem fazer uma comparação tanto temporal das participações nos eventos, então, por exemplo, no caso do curso de Física, licenciatura noturno, o curso 158, a gente verifica que o curso tirou 3,15 no ENAD contínuo e 3,2 em 2021, nesse mesmo ENAD. Então, teve ali uma leve queda ali no conceito, né? E para facilitar os cursos, o que a gente adicionou? A comparação com a média da área no ENAD, tá? Então, a gente vê que a média do ENAD também teve uma leve queda e também uma média do ENAD, sempre a mesma nota, então, ENAD contínuo, tá? Para ele e com os seus iguais, com esse recorte dentro de universidades federais. Isso facilita, dentro das demandas, isso foi uma demanda que foi apresentada para a gente nos Avalias, o NB, tá? Então, é um produto novo e a gente espera que os cursos nos deem feedback do que eles precisam, do que seria mais interessante, tá? Ou se desse jeito já está suficiente. Então, a gente traz isso para todos os microdados dos cursos, tá? Que são disponibilizados nos relatórios do INEP. Seguindo aqui para Física, bacharelado em integral, curso 26030, a gente só conseguiu puxar a última participação dele em 2017 no curso, então não temos o resultado de temporalidade, tá? Seguindo para o IDD ele vai verificar o valor agregado pelo curso ao estudante após ele sair do Enem e entrando no curso. Para isso, ele compara o resultado do desempenho desse aluno lá no Enem e compara com o que foi ali o desempenho dele no ENAD no final do curso. O que é importante quando a gente fala do IDD? Cursos muito disputados. Quanto mais um curso é disputado, mais difícil é manter um IDD alto. Então, tem essa dificuldade, porque os alunos costumam, para esses cursos muito concorridos, ou fazer várias edições do Enem, ou então se preparar muito bem com cursinhos, enfim, né? Então, tem uma disputa maior. E a outra questão é que ele precisa ter, muitos cursos não vão ter o IDD calculado, né? Porque ele precisa que pelo menos 2 estudantes concluintes tenham essa nota recuperada via CPF do Enem, tá? Seguindo a mesma lógica que eu apresentei ali no IGC, no conceito ENAD, a gente vê que
No curso de licenciatura noturno de física, nós tivemos um curso também que deu uma leve queda aqui, mas de 0,03 pontos aqui. Deixa eu só admitir, pronto. Média da área de avaliação, aqui a gente já está falando do IDD padronizado, tá? 2,26 foi para 2,45. E a média do IDD entre as universidades federais foi de 2,7 para 2,57. Então, o curso não alterou significativamente o seu desempenho dentro desse conceito, quando a gente compara ele aqui com tanto com a média quanto da média da área quanto a média das universidades federais. A gente sempre fala aqui que aqui no âmbito da DAE, a gente não consegue fazer análises para entender cenário, para entender o que está acontecendo internamente no curso, né? A gente não consegue fazer esse tipo de análise do porquê que isso aconteceu. Então, essa é uma parte que apenas o curso, conhecendo o que está acontecendo no seu internamente, vai conseguir encontrar respostas para isso, né? Ou então estratégias para melhorar o desempenho do curso. Seguindo aqui, física bacharelado, acontece o mesmo fenômeno. Esse curso, a última avaliação dele foi em 2017. Seguindo para o conceito preliminar de curso, né, o CPC, ele já é um resultado que a gente vai conseguir comparar com os cursos com os outros cursos da mesma área, né, e a gente também calculado pelo código EMEC, e para que ele seja calculado, a gente precisa de 2 estudantes. Aqui tem uma tabela com os pesos para quando for feita a discussão interna no âmbito do curso, para saberem de onde vem cada uma desses componentes, e cada um desses componentes está detalhado no relatório, tá? Física noturno, licenciatura, nós tivemos, aqui a gente já colocou tanto o CPC contínuo quanto o CPC faixa, e em todos a gente tem essa comparação. Curso, média da área, média universidades federais. Então, a gente consegue ir comparando. Com o tempo, a ideia é que a gente consiga ampliar esse monitoramento, tá? Para as próximas edições. Então, nós tivemos também um curso, cujo CPC final, ele caiu 0,1, né, no conceito, enquanto a área, em média, ela cresceu no conceito, e a média das universidades federais, ela também cresceu. E aí tem que verificar, porque às vezes o curso se manteve em nível de qualidade, ele apenas não conseguiu acompanhar o desempenho crescente dos outros cursos nas outras áreas, né? Dos outros cursos. A física bacharelado, a mesma coisa, nós temos dados apenas de 2017. Seguindo aqui para conceito de curso, o conceito de curso, ele é apenas para cursos que eu tenham tirado uma nota inferior a 3. No caso do IF, normalmente, ou o coordenador de curso solicitou para passar por uma avaliação em loco, ou então o curso tirou ali uma nota que exigiu a avaliação em loco. Então, ele é realizado por 3 avaliadores externos. Hoje em dia, nós temos a avaliação em loco EAD e a avaliação em loco presencial, né? É atribuído também pelo código EMEC do curso. Essa avaliação, ela é composta por 3 dimensões. Então, aqui nós temos organização didático-pedagógica, corpo docente e tutorial e a infraestrutura. E o cálculo, ele já é bem diferente do cálculo dos outros conceitos. Então, quando a gente fala do conceito de curso, cada dimensão, ela resulta de média simples dos seus indicadores, né? E já o conceito final é a média ponderada dessas 3 dimensões, tá? E é calculado diretamente pelo sistema EMEC. Os pesos, eles se alteram entre a autorização e reconhecimento e renovação. Então, quando a gente fala de autorização, a dimensão 1 tem peso 40, enquanto no reconhecimento e renovação, a dimensão 1 tem peso 30. A dimensão 2, que é a de infraestrutura, não, desculpa, a de corpo docente e tutorial, ela tem peso 20 quando a gente fala de autorização e peso 40 quando a gente fala de renovação.
E a dimensão 3, infraestrutura, tem peso 40 quando a gente fala de autorização e peso 30 quando a gente fala de reconhecimento ou renovação do reconhecimento. Tá? É importante, o sistema do que gera o CC contínuo, ele arredonda esse resultado. Então, caso tenha ali mais do que 3 casas, tenha 3 casas decimais ou mais, ele arredonda para ter 2 casas decimais, tá? E ele também faz a conversão do CC faixa para um valor inteiro ali de 1 a 5, seguindo a tabela de conversão própria. O último conceito, o último curso de física, que, aí do Instituto de Física, que teve uma avaliação em loco, foi licenciatura 158, né? Ele teve visita em 2025. Então, o resultado dele não está incorporado ainda no relatório, porque esse relatório ele só lança o resultado quando sai todos os conceitos, tá? Então, a gente vai lançar quando esse conceito tiver atribuído no curso. E esses foram os resultados iniciais. Eu não vou me aprofundar, porque eu imagino que o curso já se aprofundou nele, tá? Já o curso... E teve o curso de Física Bacharelado também, ele teve avaliação, mas foi ali em 2024 também, não saiu ainda. No relatório que nós vamos emitir agora no segundo semestre, assim que sair os resultados do INEP, ele vai estar incorporado, tá? Já nesse novo relatório de 2020, referente ao UDC, conceito de curso e tudo mais, aos indicadores de qualidade de 2024. E aqui eu encerro essa parte da CAI e passo a palavra para o Gui. Obrigado, Johnny. Então, continuar rapidinho nos nossos produtos mais específicos, né? Começando ali, se eu não me engano, com estudos de evasão. Se puder passar, por favor. Então, os indicadores de trajetória da educação superior, que a gente utiliza a metodologia do INEP para fazer esse cálculo, né, dos indicadores de trajetória. Então, olhamos ali cada coorte de ingressante, de cada curso, em cada ano, né, a trajetória dos alunos, se eles continuaram no curso, se eles saíram do curso ou se eles formaram no curso. Então, isso é feito, né, para todos os cursos que a gente tem informação, com base nos nossos registros acadêmicos. Então, ali para o curso de Física, licenciatura, por exemplo, pegando a coorte de 2017, que teria aí, né, esse acompanhamento, esse tempo de acompanhamento maior, né, que seria de 2017 até final de 2024, que é quando a gente fez esse relatório especificamente. Então, entraram ali 77 estudantes, né, em Física licenciatura. O tempo médio de formatura dos que formaram foi ali de 5 anos e meio, mais ou menos. Quase 16% formaram no prazo previsto, de acordo com o que está, né, no sistema, de qual o prazo é esperado. Havia ali até o final do período de acompanhamento, né, uma taxa acumulada de formatura de 33%, ou seja, desses 77, um terço conseguiu se formar, né, nesse período, e uma taxa de desistência de quase 60%. Então, a maioria ali desistiu do curso. Aí aqui também tem que fazer uma ressalva no sentido de que a gente está falando especificamente do curso Física Licenciatura. Ele pode ter mudado para bacharelado, pode ter ido para outra instituição, né? Pode ter continuado aqui na UNB, foi fazer outro curso, enfim. É um recorte para o curso, né? O curso entender se os alunos dele, né, que entraram, estão realmente aí formando ou não. E o próximo, Física Bacharelado, então pegando a mesma coorte lá de 2017, tivemos aí 58 ingressantes para o curso de Física Bacharelado. As estatísticas são bem semelhantes, né? O tempo médio de formatura um pouquinho menor ali, 5,4 anos. Também uma taxa de formatura no prazo previsto de 15%. A taxa acumulada de formatura desses 58 alunos que ingressaram está um pouquinho maior, de 40%. E a taxa de desistência um pouquinho menor, de 53%, 54%. Então, né, ainda tinha alguns aí que estavam no curso, né? Então, desses ingressantes de 2017, uma pequena porcentagem ainda estava no curso, então eles, ao longo aí dos anos, podem vir ou não, né, a se formar, fazendo parte ali da taxa de formatura ou da taxa de desistência. E aqui a gente trouxe, mais uma vez, só um pedacinho do que tem no relatório.
Então, né, pegamos aí a partir da curso de 2017, depois de 18, 19, 20, né, para fazer esse acompanhamento, mostrando ali também ao longo dos anos como isso se dá. Então, geralmente, né, os primeiros anos são os mais críticos, em que tem um salto, né, digamos assim, do percentual, da quantidade de evasão em si. Então, tem outras informações interessantes para o curso, para o NDE, né, para a direção aí se debruçar. Aí o próximo seria o de reprovação em disciplinas. Então, fazemos um relatório específico para cada curso, em cada ano, sobre as reprovações de disciplinas, considerando ali as disciplinas especificamente do fluxo, que são as, né, as mais importantes para o objetivo final, que seria aí a formação do nosso estudante. Então, tem como fonte nossos sistemas acadêmicos, o CIGA, e aí a gente, né, mais uma vez, trazer um pedacinho do que a gente tem nesse relatório. Então, para física, licenciatura noturno, a gente pegou ali as três disciplinas que tem os maiores, tiveram, né, na verdade, lá em 2024, os maiores percentuais de evasão. Então, a primeira seria a introdução ao álgebra linear, que está na posição 4 do fluxo, ou seja, no quarto semestre, e teve ali 70% de reprovação. Então, dos 24 matriculados, 17 reprovaram. Seguida ali por mecânica e cálculo 1, que estão na posição do fluxo, ou seja, ali no primeiro semestre, né, disciplinas do primeiro semestre, que tem percentuais de aprovação também muito próximos, 45%, 46%. Então, né, os alunos de física que estavam matriculados no ano de 2024 tiveram esse comportamento. Não quer dizer que isso, né, se repetiu, a gente, né, isso é algo que só vocês vão conseguir dizer para a gente, né, se tem alguma ação em andamento, né, se vocês estão sabendo dessas informações, enfim. Mas aqui, mais uma vez, é um pedacinho do que a gente tem no relatório todo. E o próximo seria o de Física Bacharelado, que vem, né, mais uma vez, com cálculo 1 ali como uma disciplina muito relevante, no sentido de ter esse alto percentual de reprovação. Aqui está um pouquinho maior, de 50%. Métodos da física experimental com 45% e mecânica com 30%. Então, todas essas, né, essas três principais disciplinas do primeiro semestre, né, obrigatórias aí do fluxo no primeiro semestre. Então, tem um comportamento, né, um pouquinho diferente, mas a gente vê que, pelo menos ali, dessas três principais, tanto a licenciatura quanto o bacharelado tem problema aí com a disciplina de cálculo. E aproveitando, né, para falar dessa questão do cálculo, a gente, nessas visitas que a gente faz da Avalia, né, a gente já viu, né, outras unidades que têm essa questão com cálculo, a gente já viu também fomos no IE, né, Instituto de Exatas, levando a Avalia, né, mostrando para eles os resultados. Então, a gente já teve ciência da iniciativa deles de lidar com essa disciplina, né, porque também era um problema deles, no sentido de ter uma alta reprovação em cálculo, e eles fizeram diversas estratégias para tentar diminuir isso, né? Então, às vezes, justamente, né, saber um pouquinho disso, né, conversar com o pessoal, né? E assim, mais uma vez, caso vocês já não estejam fazendo isso, né, porque a gente não tem essa informação. E aí, o próximo, nossa pesquisa de egressos, então acho que, né, é uma pesquisa talvez um pouquinho mais conhecida, no âmbito da autoavaliação. Nós pegamos os nossos egressos que saíram ou formados ou desligados, né, com formatura ou sem formatura de todos os cursos, e olhamos na RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, como eles estão no mercado de trabalho, né? Se estão no mercado de trabalho formal, aí é outra limitação que a gente tem, porque não sabemos, né, se, na verdade, não temos a informação dos egressos que trabalham como PJ, que abrem empresa, que tem algum outro tipo de vínculo, né, de consultoria, enfim, coisas, né, que não são uma carteira assinada ou um servidor estatutário. Então, infelizmente, a gente tem essa limitação, mas é o que conseguimos, assim, né, de dados para ver os nossos egressos. E outra limitação é que a gente está falando ali ainda de 2023, então é a última raiz que a gente tem, então está um pouquinho, né, defasado aí no tempo, mas, mais uma vez, é o que nós temos disponível no momento.
Dito isso, né, dadas essas limitações, a gente traz aí os dados dos dois cursos do IF. Então, física, licenciatura, aí, né, de novo, a gente, né, está trazendo um pequeno pedaço do relatório, especificamente agora focado nas profissões dos formados. Então, quem se formou em física licenciatura até 2023, né, a gente pega todo o histórico dos nossos egressos, cortamos ali em 2023 e olhamos na raiz como que eles estão. Então, tinha, né, muitos egressos no mercado de trabalho formal, e se a gente olhar por profissão, o mais frequente seria ali professor de EJA do ensino fundamental, uma remuneração média de 7 mil, quase 100 formados e um intervalo de confiança ali. Seguido por professor de nível médio no ensino fundamental, assistente administrativo, professor de física e professor de tecnologia e cálculo técnico. Então, né, isso já dá, Tito só trouxe, né, as 5 primeiras categorias, para não, né, ficar muito poluído, mas tem uma lista é, bem extensa, geralmente, né, dependendo do curso do mercado de trabalho, obviamente. Mas a ideia é o curso olhar para isso e analisar, né, os nossos egressos deveriam estar trabalhando com assistente administrativo, né, porque a maioria ali é professor, né, mas tem um assistente administrativo ali no meio. Né, vai ter outros, sei lá, casos mais estranhos, né, tô trabalhando com energia, tô trabalhando com esgoto, enfim, vai ter, né, muitos casos particulares. Mas, né, no geral, vai ter ali as principais profissões, e isso é algo que apenas o curso consegue dizer se estava previsto no PPC isso, né, se esse era o objetivo ao formar um graduado em Física licenciatura. Né, e se não é, então, acho que, né, tem espaço ali para aprimoramento, tem espaço para repensar, né, e é uma análise interna junto com a INDE, junto com, né, coordenação, junto com direção. E a série histórica disso, né, que é para a gente mostrar que ao longo dos alunos, em média, né, irem aí adquirindo experiência profissional, eles vão também aumentando os rendimentos médios deles, né, que é algo que a gente espera, né? Então, um recém-formado ali em física esperava-se ali ganhar uns 4 mil, né, em média, obviamente, né, tem uma variação, né, um pouquinho alta, mas ao longo do tempo, né, isso vai crescendo ali até uma média de 15 mil, mais ou menos, né? Com, obviamente, também muitas variações. Então, às vezes, um incentivo até, né, para o aluno ver, poxa, né, tem o caminho, né, pode ser interessante, né? Os rendimentos aí parecem ser interessantes, enfim, para especificamente o física licenciatura, né? Depois o física bacharelado, aí o mesmo critério, né? Pegamos todos os nossos egressos que se formaram em física bacharelado até 2023 e olhamos lá, nesse caso, a profissão. Então, tem ali professor de ensino superior na área de didática, professor de EJA, professor de tecnologia, professor de nível médio, dirigente do Serviço Público Federal. Então, tem muitos professores, né, ali nas principais categorias, era isso mesmo, né, que esperava do curso de um formado em física. Um pequeno pedaço ali está como dirigente do serviço público. Esse daqui já não tem tantos egressos, né, pelo menos em comparação ao de licenciatura, mas também vocês, né, o curso pode fazer essa análise aí crítica de, né, realmente isso que se esperava, essa ocupação profissional dos nossos egressos, nossos formados. E aí, ao longo do tempo, a gente consegue ver também essa evolução, né, de remuneração à medida que o profissional adquire mais experiência, né, mais anos de experiência. Então, começando ali com uma média salarial de 4 mil e pouquinho também, e passando ali, esse daqui um pouquinho maior, já está ali 17,5, né, ali, né, com também, obviamente, um intervalo de confiança aí, considerável, mas, né, para se ter uma ideia de que, ao longo do tempo, a remuneração melhora e melhora, né, bastante, consideravelmente. Aí, mais uma vez, né, esse relatório a gente trouxe só um pedacinho, tem informações sobre perfil, então, perfil dos egressos, né, quantidade ali por sexo, por raça, por forma de ingresso, enfim, né, o que a gente tem disponível nos nossos sistemas acadêmicos. Tem a parte de classificação nacional de atividades econômicas, então as grandes áreas, né, de acordo com a CNAE.
A gente tem o tipo de vínculo, então, quantos são CLT, quantos são estatutários, né? Isso é interessante, às vezes, para ver essa composição. Aqui no nosso caso específico da UNB não é tão importante, mas né, isso é algo que só vocês podem dizer também, questão da regionalização, então a maioria está aqui no DF, né, está aqui no Centro-Oeste, mas pode ter também um espalhamento aí territorial, que né, é esperado ou não é esperado, enfim. Então tem diversas outras informações para cada curso, né, acho que convido vocês aí a dar uma olhada, se já não conhecerem, obviamente. E para a gente finalizar, falar um pouquinho do JEDI, que é a nossa iniciativa aí junto com a BCE, junto com a FCI, de organizar de forma fácil, de forma direta, prática, né, digamos assim, as nossas informações acadêmicas. Então, temos diversos painéis já, de painel de graduação, pós-graduação, então, né, são painéis abertos em que não só nós da gestão, mas qualquer professor, qualquer técnico, qualquer aluno pode acessar, consegue filtrar lá por unidade, consegue filtrar por curso, dá para pegar ali direto um perfil de matriculados, de formados, de ingressantes, enfim, né, o que tiver ali disponível. Volta só um, Júnior, por favor, para eu... Voltei, opa, obrigado. Tem uma parte de extensão que a gente está até iterando, né, está aí melhorando, então com informações de extensão, perfis de bolsista, professores que atuam em extensão, né, distribuição por unidades, então diversas informações interessantes. Parte de recursos humanos, então como é que está esse perfil dos nossos recursos humanos, por unidade também, né, dá para fazer esse filtro, né, de docentes e de técnicos administrativos. Temos diversos painéis de produção intelectual, então, com base em Scopus, Lattes, Pira, OpenAlex, que né, dão informações complementares. Temos painéis de rankings, né, que já é algo mais para gestão em si, né, para autogestão, mas também estão disponíveis, né, e a gente está aí melhorando. Temos agora um painel de teses e dissertações, então também para ver esse perfil, né, de onde é que os nossos alunos estão, o que que nossos alunos estão fazendo, o que que estão estudando, né, quais são os orientadores, né, quais as áreas, enfim, né, diversas informações aí que estão agora, né, já e mais disponíveis. A ideia é ir avançando, né, isso ao longo do tempo e a gente conta também com a colaboração da comunidade no sentido de utilizar, né? Porque se isso não for utilizado, a gente não vai saber se tem algum problema, né? Se tem alguma questão com dado, né? Se está faltando alguma coisa, se algo pode ser melhorado, né? Então a gente divulga justamente para que ocorra esse uso, a gente terá na melhoria contínua desses processos e ter, né, tentar aí sempre ter uma informação atualizada, de fácil uso e facilmente disponível. Certo. Eu acho que é isso. A gente deixa aí nossos contatos, né? Nossos sites, tanto da avaliação quanto da CPA. Como eu e o Júnior comentamos, tanto a apresentação quanto nossa reunião, né, aqui em si, serão disponibilizados. Os relatórios que a gente falou também serão disponibilizados para a unidade. Então, né, tudo isso vai ser em breve enviado para vocês. E aí, abro a palavra, né, no nome do professor Marcelo, para a gente conversar um pouquinho. Obrigado. O Guilherme Júnior, em primeiro lugar, em nome do Instituto, muito obrigado pela presença de vocês. Parabéns por esse trabalho excepcional que vocês fazem para a instituição e para as unidades acadêmicas. Eu acho que essa deve ser talvez a terceira vez, pelo menos, que vocês apresentam para nós. Eu tenho memória de, acho que pelo menos outras duas, e a gente não tem tempo depois de ter esse feedback, conversar com vocês, mas muitos dos dados que vocês nos apresentaram foram objeto de discussão, sim, tanto no conselho da unidade, nos conselhos menores de graduação e extensão e nos núcleos docentes estruturantes. Isso acho que surtiu efeito, aí os dados morrem em 2021 pelas razões que a Juni explicou, né? Mas na última avaliação, que o resultado saiu em 2025,
nós tivemos ampliação da nota da licenciatura de 4 para 5, e a licenciatura EAD, que não aparece aí porque ela é mais recente, também com nota 5, e manutenção do 4 em bacharelado, e nós, pelo menos eu tive a impressão de que teve aumento nas notas do ENAD, agora a Prova Nacional Docente para licenciatura, né? E de vários outros indicadores. Então, muitas das ações foram tomadas em virtude, né, dos dados que vocês nos apresentaram. Então, dá esse feedback também, que tem essa relevância. Às vezes, essa coisa da universidade é tanta coisa para fazer que a gente não consegue parar e escrever um e-mail. Olha, a gente agradece porque os dados de vocês nos ajudaram de alguma maneira. E ajudaram também em políticas institucionais, porque à medida que nós fomos analisando os dados, por exemplo, da produção dos docentes com os estudantes, nós começamos a ter outras políticas institucionais. Soltamos editais de fomento, induzimos algumas áreas, enfim, fizemos movimentações, liberamos estudantes com orçamento próprio para, por exemplo, viajar o Brasil e o mundo para apresentação de trabalhos. Então, muitas ações foram desenhadas nesse sentido. Tivemos, acho que vocês vão ter dados novos, tivemos novas avaliações em loco, não porque solicitamos, mas porque os cursos tiveram que alterar os projetos pedagógicos, né, por força da alteração da resolução. Então, nós tivemos, vocês vão ter em breve aí novos dados. E algumas coisas, por exemplo, então, assim, reforçando esse agradecimento, dizendo que vocês são sempre bem-vindos e sempre que tiverem algum dado novo, alguma percepção, nos procurem, que é sempre uma satisfação ouvi-los. Com relação aos dados da RAIS, eu tenho particular interesse por esse acompanhamento de ingressos aí, e eu vejo que talvez, eu não sei se esse relatório nos é disponibilizado na íntegra com as questões, mas eu vejo, por exemplo, às vezes nós temos os bacharéis nossos, e muitos mestres e doutores, acabam sendo nossos próprios técnicos de laboratório, em torno de 20, né? E ao longo do tempo, mais do que isso. Eu não sei como é que é a caracterização na resposta à base da RAIS. Se eles são por força de ser um vínculo como técnico administrativo, eventualmente de nível médio, não superior, se eles assinalam lá na base que é assistente administrativo, ou se só há essa opção. Então, talvez a gente pudesse verificar se há uma possibilidade de depurar um pouco melhor esses dados para que eles expressem com mais, né, fidedignidade o que é, de fato, a trajetória. Mas, de resto, me parece que esse é o comportamento mesmo, o caminho da docência quase que é natural, tanto para os bacharéis quanto para os licenciados, já que a gente não tem um parque industrial em Brasília como há em São Paulo, por exemplo, para absorver, né, esses egressos. Agora, parece, por exemplo, ali nos bacharéis, que a maior parte é professor universitário na área de didática. É curioso, se fosse dos licenciados, ok, pode ter havido, né, licenciatura e depois mestrados em ensino, etc., mas os bacharéis, área de didática, não, sempre a área de física, né? Então, não sei por que esses dados estão aparecendo assim, se pode ser alguma sujeira nos dados, uma maneira de perguntar, né, que possa ter influenciado. Então, eu observaria isso. E da minha parte, é isso. Enfim, temos colegas aqui, temos professores, professor Jorlane, professora Mariana, temos o professor Rafael Bess, como eu disse, é o coordenador do curso, tem alguns estudantes, se quiserem complementar ou se manifestar. Enquanto o pessoal vai se preparando, deixa eu só te responder sobre a RAIS. Assim, são duas bases que a gente usa, né? O SIGA-AU e o SIGRA, né? Porque a gente tem todo esse histórico aí do SIGRA, e a base da RAIS. Na base da RAIS, o vínculo, né, a ação, ela já vem preenchida, e não é preenchida pela pessoa, é preenchida, né, pelo Ministério, pelo sistema, enfim, né? Já é uma coisa padronizada. Então, não tem muito, né, como a gente depurar além do que já está lá. Então, por exemplo, estava comentando de assistente ou assistente administrativo ou laboratório, né, técnico de laboratório. Então, se ele for técnico de laboratório, vai estar lá a denominação dele, né, técnico de laboratório, tal, tal, tal. Então, já vai ser feita essa diferenciação. O que pode ocorrer, que eu estava pensando aqui agora, é que, assim,
Como parece que o curso é um pouco parecido, entre aspas, né? Eles, né, têm ocupações parecidas, né? Bacharelado vai ser professor, licenciatura também vai ser professor. E a opção de dupla diplomação, né, dupla titulação, então talvez pode estar acontecendo isso, porque a gente não consegue dizer, né, se ele fez bacharelado e licenciatura, Sim, né, tipo, né, essa pessoa ela vai tanto para o relatório de se ele se formou, né, tanto bacharelado quanto licenciatura, ele vai para o relatório de bacharelado e ele vai para o relatório de licenciatura. Então, não sei, às vezes ele está usando, né, a licenciatura e está aparecendo lá no bacharelado, né, entendeu? Assim, e- pode ter realmente essa confusão. esse dado que você coloca é importante, porque se a dupla titulação replica, a gente pode ter assim, uma certa maquiagem naquelas médias salariais, Isso, por vai exemplo, né? ter. Porque É, pode estar expressando por uma dupla habilitação, mas ela é determinantemente em razão ou do bacharelado ou da licenciatura, né? Esse é isso. um E ponto aí, interessante, isso eu não havia notado, achei que é, preponderaria alguma, talvez a não, primeira ou a última, não sei. isso é um critério que a gente pode fazer, né? Não sei, assim, se for do interesse de vocês, por exemplo, né, a gente pode fazer algo nesse sentido, mas no momento, né, a metodologia que a gente utiliza é só pegar, todos os alunos se formaram, se ele formou em mais de um curso, ele vai aparecer, né, em todos os cursos que ele se formou. Né? Se ele saiu também de vários cursos, ele vai aparecer em todos os cursos que ele saiu. Então, não tem uma heurística de dizer, né, que só a primeira graduação que conta. Né? Então, Sim. realmente vai ter essa possibilidade de ter, né, essa confusão aí, né, nos possíveis vínculos dele. Então, é É, interessante, né, notar. atualmente essa dupla habilitação ela está se escasseando porque com as novas regras, as novas diretrizes do CNE, você praticamente tem que fazer um segundo curso. Né? Você não tem mais uma cadeia de aproveitamento tão ampla como no passado, e os requisitos específicos de cada curso são muito grandes. Então, o que na minha época, por exemplo, se concluía um outro curso com mais 2 semestres. Agora precisa de no mínimo 5 semestres. E há Hum, inclusive cadeias com pré-requisito. Então, tem reduzido bastante esse perfil. Isso vai ser um dado aí que vai chegar para vocês também. Uma outra coisa que chama a atenção, que é sempre a vida inteira, né, a reprovação das disciplinas, né? hum, Cálculo, né, sobretudo. E, por exemplo, na EAD, nós fizemos um teste, porque a matemática liberou o código da disciplina para que nós próprios ofertássemos a disciplina de cálculo. hum, Temos professores com formação em matemática, da área de física matemática, sim. enfim, né, com habilitação para isso, e foi esse, inclusive, o nosso argumento, eles liberaram. E a aprovação foi muito melhor e uma aprovação qualificada, tanto é que os Ah, estudantes tiveram nota no ENAD, passaram em mestrados, etc. E aí isso chama atenção para a necessidade de direcionamento das disciplinas, um pouco para a vocação do curso, etc. Eu sei que é muito uhum, difícil conversar isso com as unidades, mas talvez na sim. conversa com a matemática, pelo menos esse dado possa ser colocado, porque ele é relevante num certo sentido. Né? Sim. Não que nós queiramos dar os cálculos, etc., mas a própria unidade pode repensar. Como nós, física, estamos repensando para outras unidades. Vamos procurar, por áreas, sobretudo, físicas biológicas, desenho industrial. Olha, aquela mesma física 1 mecânica que vocês dão para engenharia não serve aqui. Os Uhum. propósitos são outros, né? Então a gente tem negociado alterações tanto de metodologia quanto até ajustes nas ementas, né? Então esse é um dado que Legal. talvez possa ser até induzido por vocês, né? Uma conversa Sim, que daí sim. pode crescer para o CEP, né, etc. Isso é importante, hein, Mas saber. a reprovação tem muito em razão disso, né? Agora, nós Aí. tivemos, pós-pandemia também, os dados de vocês vão mostrar talvez isso, né? Pós-pandemia, a gente começou a retomar o ingresso feio, né? Que nós chamamos, mas entre 2019 e 2022, nós tivemos inúmeros problemas. De um lado, porque o ingresso estava bastante afetado, muito reduzido, e do outro, porque você tinha aprovações praticamente automáticas. Então, os estudantes iam até a metade do curso, mas depois, tendo
não tido mérito ou, né, capacidade de Uhum. uma aprovação como seria regular por conta da aprovação. Opa, apertando o botão de novo. Novamente aqui esse meu fone, um toque assim, ele derruba a chamada. Então, só concluindo, né? Então, esse também foi um fenômeno que vai, eu acho que, se expressar num Uhum. deslocamento, sabe? Do ponto maior da gaussiana da reprovação, né? E até mesmo da desistência no nosso curso. Não, a gente teve isso, na verdade, de forma geral já, né? Após a pandemia, ali, acho que ano passado, a gente teve um pico, né, de desistências, né, dizendo de forma geral, justamente porque, né, apesar da política ter feito, né, os alunos não se desligarem, né, mantê-los ali, muitos já tinham desistido, né, já não eram mais nossos alunos, né? Então, infelizmente, isso, né, vai aparecer nas reprovações e apareceu também já nas desistências que foram muito altas, né, teve um salto aí na quantidade de desistências. Então, faz parte. E aí, só voltando rapidinho na questão do cálculo, por exemplo, não dá para a gente, pelo menos, né, da forma que a gente está analisando agora, como você comentou, vocês pegaram o código da matemática, né? Então, não mudou ali, né, o código da disciplina Exato. e tal. Então, né, da forma que a gente está fazendo, não dá para pegar isso, né? Só se botasse ali quem foi o professor também, né? Que aí né, daria para ver que os professores de física, né? Para os alunos de física tiveram ali um desempenho maior. Mas é muito interessante a gente ter essa informação, né? Saber aí dessas tentativas. Nesse nosso caso específico, seria rastreável, porque, como foi no curso da IAD, o curso tem Uhum. um currículo próprio, então daria para fazer o filtro Sim, por essa dimensão, né? Eu não sei se acontece em outros cursos. legal. E Nesse vocês vão caso manter específico, o EAD de vocês, então? Virou sempre sim, presencial? nós estamos já em processo de atualização do projeto para conversão em semipresencial. Legal, A gente entendi. considera muito exitoso o curso da EAD. Tanto tivemos 165 ingressantes, é um número para a física superlativo, Uhum. uma retenção muito significativa e com esses resultados que eu comentei, né? Nota 5, ENAD altíssimo, Legal. estudantes ingressando em concursos, mestrados e publicando artigos em revistas, né, reputáveis. Então, foi um resultado bem interessante. E teve uma conjunção de fatores, né? Muito Uhum. investimento em iniciação científica, muito investimento em professores, bons professores, sempre em duplas nas disciplinas, muita presença com os alunos, aula mesmo, sem distância, né? O desafio de trazer para os laboratórios, né? Foi facilitado num certo sentido, porque os nossos polos são os campi da UNB, exceto um ou Uhum. dois. Então, era Planaltina, Ceilândia, Gama, então nós tínhamos essa facilidade. Os alunos Sim. vinham até o Darcy, faziam as aulas experimentais, mas foi uma boa experiência. Uma experiência que é possível fazer AD de qualidade numa área como a nossa, né? Com muito esforço, Uhum. naturalmente. Foi muito Sim. esforço dos professores, muito mesmo. Mas bom saber também, porque geralmente EAD é algo que, né, a gente nem comenta muito, porque não são iniciativas É, mais, né, apartadas, né? é. Então, É um ver o esforço de programa, né? vocês é muito bom saber também. E mais alguma contribuição, alguma dúvida dos outros participantes? Então, se não tiver, você, professor Marcelo, assim, em nome do IF, né? Acho que a gente pode encaminhar aqui para a finalização. Claro, acho que sim. Mais uma Então, vez, muito perfeito. obrigado, viu, Guilherme? A você, equipe, conte Imagina. conosco e aguardamos os relatórios completos e atualizados agora com o novo ciclo. Sim, em breve. Então, acho que fechamos por aqui, né?
como a gente comentou, vamos, né, depois disponibilizar para vocês via processo C, né, todos os links, a apresentação, aqui a nossa reunião, os relatórios. A ideia é que, né, isso seja socializado, né, com os demais professores, com a comunidade, na verdade, do Instituto de Física, e já sabendo que vocês estão fazendo isso, então, né, melhor ainda. Né? Vou relatar amanhã no conselho, inclusive, esses Perfeito, resultados. Se a maravilha. apresentação chegar entre hoje e amanhã pela manhã, vai até me ajudar, porque daí eu já vou direto nos dados. Não, a apresentação a gente consegue até mandar aqui no chat, é tranquilo. Aí eu Pedir agradeço, se possível. para Júnior enviar por aqui. Não é que aí você já baixa, já Ah, pode, já vou né, baixar. mostrar. Mas aí os outros a gente manda os links direitinho, tá? Porque são, né, vários relatórios. E aí, ficamos à disposição também, né? Acho que é sempre importante a gente ter esse momento, né? Saber como é que estão, né, as coisas, como vocês estão, né? Se saindo e deixar aqui também nossa possibilidade de suporte, né? Então, qualquer dúvida a gente pode conversar, né? Se tiver alguma demanda específica, a gente também pode tentar atuar junto aí para vocês, tá? Então, estamos aí à disposição. E é Maravilha. isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, boa tarde. Boa Vou aguardar a tarde. apresentação aqui. Acho que a Júlia acabou de mandar aí. Oh, deixa eu ver. Ah, não, foi não. Então, daqui a pouquinho vai. Gostei também de ver que a equipe permaneceu, Guilherme.